Pediria novamente que os irmãos quiserem acompanhar aí o Evangelho de Lucas, novamente, capítulo 7, versículo 36. Vamos ler depois até o 49 e a gente vai comentando. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Uma cena muito bonita de se ver, uma cena complexa, que com certeza chama atenção, e que faz emergir várias emoções, vários sentimentos, sentimentos bons e sentimentos maus, como no próprio texto aconteceu, porque era uma festa numa propriedade privada, e era uma festa, pelo que se observa, dada com interesses. Então não era um local aberto para qualquer um entrar e fazer o que quiser, né? Quem estava dando essa festa era um fariseu, nós vimos aqui no versículo 36, e ele era o anfitrião. E imagine, ser anfitrião de fariseu, a Bíblia Sagrada, os irmãos lembram que os fariseus eram homens que eram muito apegados à lei, não era nem a Bíblia, porque ela não existia ainda, canonicamente falando, mas são muito apegados à lei, à etiqueta, ao regimento, né? Liturgia. Então, você comer na casa de um fariseu, você acha que não podia nem piscar os olhos direito, porque você podia ser repreendido a qualquer momento. E esse homem recebe Jesus, talvez não tanto com vontade de lhe adorar, e o texto e as palavras que Jesus vai dirigir para ele mostrar isso, mas talvez no sentido de experimentar Jesus, de observar se ele era tudo aquilo mesmo que as pessoas diziam, né? E terminou que a casa dele virou palco e cenário de uma grande lição para ele mesmo e para todos nós que estamos aqui, para todas aquelas pessoas que desejam um dia adorar Jesus. Porque de repente, esta mulher desconhecida, ela entra, né? E aqui o evangelista diz que ela era uma pecadora, e aqui ele usa de eufemismo, né? Porque ele não vai falar, expressar os pecados dessa mulher, porque não era necessário, o interesse era mostrar Jesus, não a mulher, mas era uma mulher que com certeza não era digna de estar ali. Esse apóstolo aqui mostra isso. E aí ela sabia que Jesus estava à mesa e levou um vaso de alabastro com unguento. Pegou o melhor perfume da época. Veja que ela não levou um frasco, mas levou um vaso. Em outros trechos nós vamos ver essa cena também sendo relatada, e lá vai se dizer que a mulher pegou o salário do ano todo e juntou para comprar este vaso. O vaso por si só já era bom, era daquelas coisas que você não precisa nem se preocupar com o conteúdo. É um vaso mesmo grandioso. E ela levou esse vaso com o melhor do unguento. E não parou por aí. Ela só não levou o melhor perfume no melhor recipiente, como ela fez questão de ofertá-lo ao Senhor Jesus. E ela vai fazer isso de forma tão comovida que ela começa a chorar. E essas lágrimas, o versículo 38, diz que rega os pés de Jesus. Então não era um choro cinematográfico, aquela lágrimazinha no cantinho do olho, só para dizer que está comovido e rapidamente enxugada. Não, era lágrima mesmo com torrentes que caíam, e ali ela misturava aquela água com o unguento. A gente sabe que não se mistura, né? Óleo com lágrima, mas quem sabe aqui nesse momento até se misturou, ficou tudo ali emulsificado, e misturava a sua comoção com o melhor do cheiro que ela tinha trazido para Jesus, e com o cabelo ela enxugava o mestre. Ela talvez improvisou naquele momento, porque esse não é aquele tipo de lágrima de quem diz: eu vou chegar lá e quando todo mundo olhar para mim eu vou começar a chorar, todo mundo vê. Não, ela com certeza nem esperava que ia ter essa reação. A prova é que ela não levou toalha, ela não levou lenço. Vixe, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? É porque eu não consigo, mas não se preocupe, eu enxugo. E ali o que ela tinha, que era o seu cabelo, o cabelo grande, começa a enxugar o mestre, uma linda cena, e vai ungindo ele com este perfume. E Jesus lá parado, deixando acontecer, porque até ele era o receptor, o destinatário
da adoração. Mas no versículo 39, nós vamos ver a reação do anfitrião, do fariseu. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, eita coisa linda, ele falava consigo, aleluia. Aquele pensamento de beira de esquina, que você não pode falar da boca para fora para não se revelar. Falava consigo dizendo, para aí, se esse homem fosse mesmo que dizem, né? Se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Falando assim, roendo as unhas por dentro, dizendo que vexame, isso não é profeta que nada. Aí Jesus, onipresente, onipotente, onisciente, como é e sempre será, no versículo 40, não responde por telepatia não, mas revela, rasga o véu ali, mostrando o pensamento do homem, dizendo, Simão, aleluia, eu tenho uma coisa para te dizer. E aí ele disse, diga, mestre, achando que ia quebrar Jesus com elogio, porque Jesus não se quebra com elogio falso de ninguém. E aí no versículo 41, Jesus fez parecido com o que o profeta Natan fez com Davi. Porque tem gente, irmão, que está num erro tão grande, que se você chegar logo apontando o erro, fica arisco. E ao invés de você conseguir tratar, gera um problema maior. Então tem que ter sabedoria, tem que chegar devagarzinho, no passo do gado, quebrando os paradigmas, esfriando a cabeça, para depois injetar a palavra. Aí Jesus começa com ele, com esta alegoria, com esta metáfora, dizendo, olha, versículo 41, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, e aí ele perdoa as dívidas de ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, no versículo 43, responde dizendo, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Pois entrei em casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Ele começa agora, Jesus, a mostrar essa visão dicotômica de Simão, que sendo um fariseu, reconhecia que não tinha quase nenhum pecado, ou uns eram tão prepotentes que acreditavam que não tinha pecado nenhum. Em contrapartida daquela mulher que era pecadora e taxada assim pelo meio social, Jesus vai mostrar agora que tipo de adoração o Simão, litúrgico, reverente, temeroso, religioso, entregou, e a adoração da pecadora, marginalizada, excluída e escanteada. E diz, olha, tu não me deste nem água, porque naquele tempo, como a região ali era desértica, quando eles iam para a casa de um para o outro, era costume na entrada da casa, na salinha, ter lá uma cuia com água, já para a pessoa refrescar do calor, né, já começar a se aclimatar dentro da casa, não tinha ar-condicionado, essas coisas todas, e também para eliminar a poeira. Jesus foi tão mal recebido que nem isso Simão preparou para ele. Porque às vezes a gente chega num lugar e é tão mal recebido e a gente não é nada. Imagine Jesus, irmão, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você ter o privilégio de receber Jesus na sua casa, o Jesus terreno, o Jesus homem, e não ter a capacidade de o recebê-lo bem. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem hospitalidade, nem todo mundo sabe receber bem na casa. Esse tipo de pessoa é melhor você nem ir. Quando ele chamar você para ir, você diz, estou ocupada, não posso, porque é só para ter dor de cabeça, não é? Tem gente que chama, você sai de lá pior do que você chegou. Mas é isso, porque a hospitalidade é meio que um dom. Ser uma pessoa que é ser um bom anfitrião, isso não é para todo mundo não. É de dar a cama para o outro dormir, não é? É de dizer, olha, eu tenho o meu melhor, mesmo que não seja o melhor queijo, o melhor leite, a água mais cristalina, mas nas suas condições é o melhor, está aqui para o Senhor. E nas condições daquela mulher, o melhor que ela podia fazer era levar este perfume. Jesus disse, pois é, tu és tão rico, tu és cheio de propriedades, é tão influente, não me desse o básico. Essa mulher me trouxe o supérfluo e me trouxe com grande capacidade. No versículo de número 45 diz, não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. O ósculo era outro costume de saudação,
até o tempo ali, Paulino, quando vai escrever as suas cartas, o apóstolo Paulo vai citar o ósculo santo. Ainda hoje, os muçulmanos e alguns judeus utilizam essa forma de saudação entre homens, com 2, 3 beijos na bochecha. Isso também era da liturgia. Mas ele nem assim recebeu Jesus. Acho que ele saudou Jesus de longe. O beijo que era litúrgico, reverente, religioso, legalista, nem esse ele foi capaz de dar. Mas a mulher beijava Jesus não no rosto, mas nos pés, mostrando, dizendo assim: eu não sou indigna, até porque uma mulher não podia beijar um homem naquela cultura. Eu sou indigna de chegar perto de ti, mas pelo menos os pés, cheios de poeira, eu vou beijar. Eu vou cuidar do Senhor, eu vou dar aqui o meu melhor. Eu não sou digna, mas o Senhor merece o meu melhor. Então eu vou me contentar em ficar aqui nos teus pés, Jesus. Porque quem chega em pecado realmente não chega sobrepujando o seu eu. Quem chega em pecado chega se escondendo, chega se arrastando, chega se humilhando. Jesus não aceita quem chega por cima, porque só quem pode chegar aqui por cima é Ele, que é o Senhor de todas as coisas, que não peca, que não erra, que não falha. Ele é que se assenta entre os querubins e recebe a majestade dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. Por quê? Porque Ele é digno de todo o elogio. Tem gente que não pode ouvir nenhum elogio, porque muda, se ensoberbece, fica inchado, aí vem um alfinete, pum, fura e ele explode. Mas Jesus não, Ele pode e deve receber todas as homenagens, porque Ele é digno de todas elas. É por isso que o nosso culto, do começo ao fim, a gente entrega todas as nossas glorificações ao Senhor Jesus. Agora, cada um tem uma forma de fazer isso. Eu fico muito preocupado com essas pessoas que querem modular a forma de adoração da massa, dizendo, todo mundo vai fazer do mesmo jeito. Não há essa possibilidade, porque nós somos heterogêneos. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de interagir. Tem gente que é empático, simpático, ele se envolve facilmente com o outro. Tem gente que é apático, você olha para ele e não vê uma emoção, uma sensação. Tem outros que são antipáticos, que é você já sabe, né? O oposto de tudo, chega nem perto. Mas Jesus sabe lidar com todos esses. Jesus recebe a adoração do que vive só rindo, e recebe a adoração da cara feia também. Toca aí no teu irmão, ele está com cara feia. Você não precisa do sorriso de ninguém, porque às vezes a gente fica exigindo porque a gente olha pela aparência. Mas às vezes a cara está feia, é de sofrimento, é de luta. O salmista muitas vezes dizia, meus ossos estão quebrados, esfarelados, meus olhos estão esbugalhados, vermelho. Mas eu estou dizendo a ti, tem misericórdia e recebe a minha adoração, porque só tu pode receber essa adoração. Jesus não diz a alguém, penteia teu cabelo, bota o perfume, vem na minha presença. Não, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e em contrapartida, eu vos aliviarei. Vem para mim tudo que não presta, e eu vou receber a adoração, vou transformar o coração, e vou dizer, agora tu estás pronto para carregar um jugo suave e um fardo leve. No versículo 46, Jesus diz, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Porque também na caminhada, quando as pessoas chegavam, ele procurava colocar este óleo, para hidratar a pele, depois que tinha lavado, para hidratar e para ficar livre da quentura. E aí no versículo 47, Jesus diz, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Isso aqui, irmão, é um problema sério. Tem gente que é colecionador de rancor, colecionador de amargura. Eu não gosto dela porque em 1989 ela disse a mim que eu era feia, e aquilo não me desce. Eu gasto tanto com cirurgia plástica para ela vir dizer que eu sou feia. Toda vez que eu olho para ela eu me lembro de 1989, quando ela disse que eu era feia. Se pudéssemos ver o coração dessa pessoa, parece uma rede de tratamento de esgoto.
Não falo com ele porque em 74 ele passou na rua e olhou para mim com uma cara de deboche. Aí vai colecionando aquelas coisas, os anos passam, a vida muda, acontece e ele vive naquela mesma clausura de rancor, só adoecendo, se decompondo aos poucos. E o Senhor dizendo: eu tenho tanta coisa boa para você, mas o teu coração não cabe, porque está cheio de ruindade. Rasga o teu coração e deixa vazar esta dor na minha presença. Conversa comigo que sou melhor do que qualquer psicanalista, porque o psicanalista precisa ouvir. Eu, antes que a tua palavra chegue na boca, eu já conheço, mas confessa. Joga para mim o teu estresse, a tua amargura, porque eu vou te aliviar. Te darei paz, e a minha paz excede a todo entendimento e guarda os sentimentos até o dia de Cristo Jesus. Com todo respeito, se houver algum aqui ou nos ouvindo, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, grandes profissionais, todos esses podem ajudar o homem a melhorar as suas emoções, mas nenhum desses consegue administrar. Mas o Senhor Jesus administra a minha e as tuas emoções. Epa, olhe, cuidado com a amargura, freie um pouco, bote agora um pouco mais de paz, receba um pouco mais de alegria. Ei, está muito estressado, receba mais um pouco de ânimo, a minha alegria é a tua força. E Ele vai dosando os sentimentos espirituais na minha e na tua vida. As condições são adversas, mas a fé, como disse o pastor, canta na tristeza, porque aparece o fruto do Espírito e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. É por isso que quem precisa ficar botando pepino no olho, rezando mantra diante de uma cabala, de uma mandala, fazendo rituais para encontrar a paz. Não, porque a minha, a tua paz já está aí dentro. Ninguém mais consegue colocar ela e nem consegue tirá-la, porque o Senhor Jesus está aguardando, dizendo: pode vir o furacão que for, mas eu faço você sentir a brisa suave, repousante, aconchegante do teu coração. Que nós sejamos gratos e possamos adorar ao Senhor, irmãos, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E aí quem perdoa com facilidade e quem guarda bons sentimentos alcança perdão. Porque quem perdoa o outro também encontra perdão para si. Porque reconhece a sua indignidade. E diz: Senhor, olha, eu não tenho condições, mas tem misericórdia de mim. Como um exemplo de oração que Jesus revelou, dizendo: perdoai os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que são os nossos devedores. E aí quem vai encontrando este perdão, desfruta a certeza da salvação de Deus na vida. Que nós possamos estar de contínuo no altar de Deus, recebendo a sua mesa. E no versículo 49 diz: e os que estavam à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, e agora vai em paz. Nós precisamos nos colocar no altar de Deus. Esse altar de Deus que hoje, no tempo da nova aliança, ele tem uma conformação diferente da do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ver diversas personalidades entregando a Deus o seu sacrifício. Veja aí, por exemplo, Noé, em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Lá nos primórdios da terra, nós vamos ver já um homem adorando a Deus. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Pegou o melhor que tinha e dedicou a Deus o seu sacrifício. Ainda não havia nenhuma regimentação acerca de como se deveria cultuar. Isso aí vai ser inaugurado com a lei mosaica. Mas Noé já entregava a Deus o seu melhor. Assim como Abel e Caim. Por que foi que Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim? Por causa do produto oferecido? Não. Nós sabemos muito bem disso, revelado na palavra. Por causa da intenção do coração. Não tem nada pior do que você dar uma coisa a uma pessoa e depois dizer assim: rapaz, eu te dei aquele negócio, mas eu não queria dar não, tu pode me devolver? Já fizeram isso comigo, com a minha mãe. A gente morava numa casa de favor e era tudo mobiliado. E alguém para minha mãe disse assim: olha, pode dar os móveis tudinho. Aí minha mãe foi e partilhou a bênção, deu para um bocado de gente. Aí depois alguém ligou: olha, eu mudei de ideia, eu não vou dar não, essa agora é difícil, porque eu já dei os móveis para um bocado de gente, vai ter que ir na casa de todo mundo. Mas tem gente que faz isso, tem dificuldade de dar. Quem tem dificuldade de dar, também tem dificuldade de adorar a Deus. Porque Deus não recebe nada pela metade. Deus recebe o nosso coração por inteiro.
Não dá para adorar a Deus enquanto a gente tem mágoa. Não dá para adorar a Deus enquanto a gente tem rancor. O Senhor Jesus disse, olha, quando tu vier entregar uma oferta e tiver alguma coisa contra o teu irmão, tu primeiro deixa a tua oferta, vai lá, resolve o teu problema e só então tu vem e entrega. Eita, que tem tanta gente tendo que devolver a oferta no bolso para poder resolver alguma coisa e depois colocar ela novamente no altar de Deus. E quando eu falo esta oferta, não é só oferta monetária, é a oferta da adoração. Não dá para dizer que ama a Deus se nós não amamos o nosso irmão, como disse o apóstolo João. Porque quem ama a Deus tem este amor revelado através do amor com o outro. Mas no altar de Deus, irmão, tudo se resolve, porque no altar de Deus há fogo, e este fogo é consumidor, como disse o escritor aos Hebreus. O grupo de gestos cantou aqui dizendo que Deus responde com fogo sobre o altar, e é por isso que o crente em Deus deve ter uma vida no altar, porque no altar de Deus tudo se resolve. A amargura se desfaz, o ódio se quebranta, o coração de pedra é esmiuçado, a gente recebe perdão, libera perdão, e Satanás, que já estava se aprontando para acusar, diz, agora eu não posso mais acusar ela, porque o laço quebrou-se e ela escapou, ele escapou e está adorando a Deus. Ele tem que procurar outra freguesia, porque nós estamos na presença do Senhor. Abraão, por exemplo, Abraão também tem outro exemplo de altar, vida no altar. Gênesis capítulo 22, versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E este sacrifício aqui, este altar, é bem peculiar, porque Deus pediu para Abraão sacrificar seu próprio filho. O nosso Deus não é infanticida, nem aceita sacrifício humano, sabemos disso, obviamente, mas aqui Deus estava querendo testar a fé de Abraão. Nós vamos ver que no momento final, o Senhor manda o anjo e diz, olha, Deus proverá, e Deus proveu o teu cordeiro para o sacrifício. O hino 381 da nossa harpa, 380 aliás, na estrofe 3, fala isso de forma poética. Ao pé do monte, no supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício? E triste começou a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança, no seu outono, sacrifício de uma flor. Só tinha aquilo e ia entregar a Deus. Por quê? Porque Deus queria ver realmente a inteireza de coração, de quem reconhece que não é nada e de que deve dedicar tudo a Deus, irmão. E que quanto mais der, ainda é pouco diante das benesses, do beneplácito, da bondade, da benignidade do Senhor, que dura para sempre. Não é de quem dá esperando algo em troca, mas é de quem dá sempre com sentimento de dívida, dizendo, Senhor, eu quero te dar mais. Aí reconhece a provisão de Deus. Davi nos dá uma grande lição no segundo livro de Samuel. Aliás, 1 Crônicas antes, veja aí, capítulo de número 21. Davi era um exemplo de adorador, não é à toa que é chamado um homem segundo o coração de Deus. 1 Crônicas capítulo 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Outra coisa que quem vive no altar de Deus obtém resposta, intimidade com Ele. Hoje Deus não responde mais com fogo literal, mas Ele nos responde com o aquecimento da sua presença, com o calor do Espírito Santo no coração. E daqui a pouco não dá mais para conter uma lágrima, não dá mais para não conter uma mão levantada, um grito de glória, porque aquilo aquece a frieza e nos faz lembrar que estamos vivos, adorando a um Deus vivo. Lá, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, quando Davi recebe uma resposta acerca de uma luta que estava ocorrendo, Gade aparece e diz, olha, Deus está querendo que tu prepare um sacrifício e levante um altar. E aí ele vai lá em Araúna, na sua eira, e quando ele está chegando, Araúna vê que é o rei que está chegando com os seus oficiais, e já se põe em atitude ali de súdito e diz, olha, já que o Senhor veio adorar, então tome aqui a minha terra e entregue a adoração a Deus. E Davi diz, não, eu vou comprar a terra. E ele diz, de forma alguma, o Senhor é rei, eu tenho que lhe dar
o meu melhor. Ele disse, mas eu estou aqui para dar o meu melhor também ao rei, que é rei dos reis. E eu tenho que ter valor. Eu vou comprar a tua terra para dar o meu melhor ao Senhor. E ali ele deu o seu culto no seu altar. Tem que ter valor aquilo que nós damos ao Senhor nosso Deus, irmãos. Mas no período do Novo Testamento, esse altar não é um altar como o que aparece lá no capítulo 22 de Êxodo. É um altar espiritual e Paulo vai revelar esse altar. Veja aí Romanos capítulo 12, um versículo tão conhecido nosso. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Alguém está vendo aí uma fogueirinha de lenha? Não tem, não é? Mas aqui há vários altares. Não este altar físico, mas hoje o altar da adoração é a minha e a tua vida espiritual. Jesus facilitou a nossa vida. Ao invés de a gente estar caminhando com lenha para cima e para baixo, arrumando um cordeiro, levando fruta, que eram as ofertas que o Senhor exigia, e só lá no templo, operacionalizado pelo sacerdote, hoje a gente pode adorar a Deus onde a gente estiver. Antigamente o culto acontecia dentro do templo, no pátio do templo ficavam os sacerdotes, vamos trazer para o dia de hoje, digamos que seriam os presbíteros, os diáconos, e lá dentro do Santo dos Santos, só quem entrava era o sumo sacerdote. Vamos trazer para o dia de hoje, por exemplo, o pastor presidente. Se o sumo sacerdote não tivesse, não tinha culto. Hoje, por exemplo, então a gente não ia poder estar aqui. E o povo? Você levava a sua oferta, e você que estava levando a sua oferta, nem você poderia participar do seu culto. Ficava lá de fora, numas colunas, vendo o que estava acontecendo. E para saber que Deus aceitou o seu culto, o sacerdote, ele queimava um incenso no altar do incenso, enquanto o sacrifício estava sendo oferecido ao Senhor, e aquela fumaça subindo do templo era sinal de que Deus lá no alto do céu estava recebendo o sacrifício. Só que o altar do incenso chama a atenção de Deus, e quando chama a atenção de Deus, levanta a sua ira, porque ele vê o pecado do homem. Mas antes que isso acontecesse, o sangue era colocado no altar e era colocado na tampa do propiciatório. E quando Deus olhava para o altar, ele via o sangue de um inocente que tinha sido expiado o pecado, e a sua ira não podia vir sobre o homem. Hoje, no tempo da nova aliança, inaugurado pelo ministério de Cristo Jesus, quando o incenso sobe, que é a minha, tua oração, o meu e teu louvor, Deus é chamado a atenção. Foi cantado aqui que Deus é movido por adoração. Então quando Deus chama a atenção e olha para a terra, que encontra o meu e teu pecado, a sua ira também não se acende mais, porque o sacrifício de Cristo aparece primeiro e diz: Pai, os pecados dele foi perdoado, e o Senhor diz: eu posso receber a sua adoração. É por isso que Deus não mata ninguém mais, Deus não fulmina mais ninguém. É por isso que você pode vir do jeito que você quiser e entrar neste templo aqui, externa e internamente falando, porque às vezes há pessoas bem vestidas, mas o coração está sujo, como eu disse. A mente está um turbilhão, mas o Senhor recebe e diz: eu não vou jogar o teu pecado em rosto, porque o teu pecado eu já joguei no mar do esquecimento. Eu te recebo, tu me adora e eu te perdoo, tu me adora e eu te ajudo, tu me adora e eu te consolo. Cada um tem uma forma de adorar, cada um tem uma forma de entregar a Deus o seu sacrifício, mas não deixe de entregar o seu sacrifício e não deixe de entregar o seu melhor a Deus. Eu estava me lembrando quando eu fazia faculdade, escola pública, não tinha muita base de estudo, aí fui fazer faculdade, parecia que enlouquecer tanto que eu estudava para poder acompanhar, e aí eu disse: todo semestre, quando eu tiver aprovação, eu vou fazer um sacrifício de louvor, né? Eu gosto muito de fazer isso. Cantava 30 hinos e lia 10 salmos. Cada 3 hinos eu lia um salmo. Era tão bom você ver assim 30 hinos só, mas demora. Passava a manhã toda fazendo. No começo eu pegava os hinos da harpa que não tinha estrofe para ser mais rápido. Depois eu disse: Deus, eu estou fazendo aqui uma coisa só de fantasia. Porque eu ficava fazendo, olhando para o relógio, agoniado. Eu digo: não, isso aqui Deus não está recebendo, né?
E o Espírito Santo começou a me incomodar, e daqui a pouco eu comecei a mudar o repertório. Fui escolhendo os hinos, aquela coisa toda. Refiz os outros, que eu disse, eu senti que Deus não tinha recebido. E comecei fazendo só. Cada semestre eu fazia um, terminei fazendo com 15 pessoas. O pessoal, rapaz, esse negócio é bom, e começaram a fazer comigo. E o último foi totalmente diferente do primeiro, porque a gente chorava, falava em língua, agradecia a Deus. Tinha gente que cantava ajoelhado, tinha gente que cantava com o rosto deitado no chão. Cada um de seu jeito. Depois eu encontrei até um irmão. Tu se formou, formei, rapaz, tem que entregar um culto de ação de graça. Eu disse, mais outro, eu já dei 8. É porque o meu fiz a prestação, irmão. Eu já estou formado e já agradeci tudo a Deus, pronto, já estou com minha dívida paga. Cada um tem uma forma de adorar ao Senhor. Ninguém pode se intrometer na nossa adoração. Ninguém pode dizer a você, faça assim, faça assado. A palavra de Deus, o Espírito Santo é o nosso guia. E quem adora a Deus de coração, usufrui da sua compaixão, usufrui da sua presença e usufrui da salvação eterna. É por isso que nós estamos aqui, porque nós carecemos de adorar a Deus, porque é através desta adoração que a gente sente Ele mais perto. Você que está aí, que talvez não usufrui de um relacionamento estreito com Deus, venha hoje aqui, venha entregar no altar o teu sacrifício, que é a tua vida. Não é mais cordeiro, não é mais pombinho, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que expia o teu pecado. Vem te colocar diante do altar de Deus como oferta e dizer, aqui estou, Senhor, como sacrifício vivo, santo e racional, para usufruir do sacrifício de Cristo na cruz, que liberta o homem do pecado e da morte e traz para a maravilhosa luz. E você que já é crente, continue cada dia mais dando o seu melhor a Deus. Compra um unguento da adoração. Entrega a Deus o melhor louvor. Entrega a Deus o melhor elogio. E faça. Parece que uma pessoa já está vindo. É isso? Está vindo entregar a sua oferta a Deus. Aqui, a oferta que nós pedimos não é uma casa. A oferta que nós pedimos não é um carro. A oferta que nós sensibilizamos você a dar, ela só pode beneficiar a você mesmo, que é o seu culto, é a sua adoração diante de Deus. Quem usufrui disso é quem dá, e quem se alegra é o céu, e aqueles que estão na presença de Deus. Porque eu tenho certeza que aqui nesta noite não estão fariseus e nem estão Simãos. Aqui estão tantos outros pecadores que foram alcançados por Jesus e que com certeza estão felizes com isso.